заходим, мне быстрее. Нельзя в нем сидеть, идем дальше идем. O teatro de guerra russo-ucraniano vai ganhando seus novos capítulos. Enquanto a chuva vai pintando no horizonte do fronte, ambas as forças se expõem para ganhar o máximo de terreno antes que o inverno chegue. A mídia ocidental faz um singelo balanço dos ataques de drones ucranianos em solo russo. Zelensky fala em plano para a vitória. E nesse episódio, vamos abordar o panorama do tabuleiro do conflito nos principais palcos da guerra ucraniana. Fique conosco até o final e vamos juntos ver a história humana sendo descrita diante de nossos olhos. Заходим! Пішли! Прикривай! Хто гранату їбанув? Не ми? Бля. Що там вчили? Em um ano de guerra, a Ucrânia lançou mais de 7.000 ataques aéreos em território russo, segundo relatórios expostos pela CNN. Conforme a publicação, a defesa aérea da Federação Russa consegue se defender de alguns dos ataques de drones ucranianos, mas a eficácia das missões pode aumentar para 95% caso o tio Sam libere o uso de armas ocidentais para ampliar o leque de ataques ucranianos. Ainda segundo relatos, os drones ucranianos são programados para percorrer rotas complexas para evitar as defesas aéreas russas, e 30% deles realizam missões de isca. Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apresentou a Verkhovna Rada em 16 de outubro um ambicioso plano de vitória em 5 partes, com o objetivo de encerrar a guerra com a Rússia até o final de 2025. O plano inclui um convite imediato para a Ucrânia ingressar na OTAN e uma promessa de que tropas ucranianas experientes substituirão contingentes militares ocidentais no flanco oriental da aliança após a guerra. Outros pontos centrais do plano envolvem o contínuo apoio militar e econômico do Ocidente, incluindo o fornecimento de armas avançadas, investimentos na economia ucraniana e o aumento do compartilhamento de inteligência. Zelensky também destacou a necessidade de uma dissuasão estratégica não nuclear para proteger a Ucrânia e seus aliados. Ele ressaltou que o destino da Ucrânia está intrinsecamente ligado à estabilidade de países na região dos Balcãs, Bálticos, Cáucaso e Ásia Central, alertando que a falta de apoio ocidental poderia resultar em futuras agressões russas. Este plano é visto como uma tentativa não apenas de garantir a vitória militar, mas também de posicionar a Ucrânia como um pilar estratégico de defesa na Europa, em colaboração com a OTAN. Indo para o teatro de guerra em Kursk, as operações no território russo estão sendo dificultadas pelas condições climáticas adversas, que complicam os avanços mecanizados de russos e ucranianos. Um militar ucraniano relatou que as forças russas estão realizando ataques com pequenos grupos de infantaria usando veículos anfíbios, enquanto os problemas de comunicação entre as unidades ucranianas, agravados pelo clima, favorecem os contra-ataques russos. Apesar da desvantagem numérica de um soldado ucraniano para cada 5 russos, as forças ucranianas continuam tomando a iniciativa e contra-atacando na retaguarda da contra-ofensiva russa em Kursk. Já as forças russas fizeram avanços limitados em áreas a leste e sudeste de Korenevo, e combates intensos estão ocorrendo em Olgovka e Novoivanovka, com ambos os lados lutando pelo controle dessas áreas.
No contexto das chuvas de outono, as forças russas estão cada vez mais recorrendo ao uso de artilharia devido ao terreno lamacento. Porém, as operações de manobra continuam em várias localidades próximas a Korenevo e Sudza. Não houve avanços significativos confirmados em combates no Rayon de Glushkovsky, embora fontes russas relatem a captura de um posto de controle na fronteira entre Kursk e Sumy. Заходим! Indo para o fronte ao lado, as forças ucranianas fizeram avanços ao norte da cidade de Kharkiv, em meio a combates no norte do Oblast ucraniano, em 16 de outubro. A Diretoria Principal de Inteligência Militar da Ucrânia afirmou que suas unidades limparam 400 hectares de área florestal ao norte de Liptsi, embora ainda não haja evidências visuais do local exato. Durante a operação, as forças ucranianas alegam ter neutralizado o equivalente a 3 batalhões russos, o que incluem elementos do destacamento Storm e do 7º Regimento de Fuzileiros Motorizados do Exército Russo. Enquanto isso, as forças russas lançaram ataques terrestres perto de Vovchansk e Staritsia, mas sem ganhos confirmados. Ух ты ж моя бусинка. Indo para o teatro de guerra em Luhansk, as forças russas fizeram avanços limitados na região em 17 de outubro, concentrando-se em operações ofensivas ao longo da linha Kupiansk-Svatov e na área de Kremina. Os russos fizeram avanços concretos a noroeste de Svatov e capturaram Nevsky e grande parte de Makiivka, estabelecendo uma cabeça de ponte no rio Zerebets. Os militares russos afirmam que os combates estão se concentrando perto de Kolesnikivka e que forças ucranianas repeliram grupos de sabotagem russos. Relatórios indicam que os russos estão se preparando para aumentar seus ataques na área de Kremina, transferindo blindados e formando companhias de assalto. No entanto, as forças russas enfrentam limitações de reservas, com cerca de 7.000 soldados disponíveis na retaguarda do fronte de Luhansk, o que pode restringir a capacidade de sustentar operações ofensivas prolongadas, a não ser que se mova outras peças desse tabuleiro. As forças russas fizeram avanços recentes perto de Siversk, no Oblast de Donetsk, em 16 de outubro, com imagens geolocalizadas mostrando progressos ao norte de Verkhnokamiansk. No entanto, as forças ucranianas repeliram um ataque mecanizado russo na direção de Siversk. As operações ofensivas russas também continuaram perto de Chassiv Yar, tanto ao norte quanto ao sul, em áreas como Kalinivka, Stupotsky e Preteshain, mas sem mudanças confirmadas na linha de frente. Apesar dos esforços russos, as forças ucranianas têm conseguido repelir os ataques, especialmente ao sudeste de Chassiv Yar, onde as forças russas alegam controle sobre importantes linhas de comunicação. Elementos da 98ª Divisão Aerotransportada Russa continuam ativos na área de Chassiv Yar. As forças russas avançaram recentemente nas proximidades de Toretsk, no leste da Ucrânia, durante operações ofensivas em 15 e 16 de outubro. Imagens geolocalizadas confirmam avanços russos no leste de Toretsk e no oeste de Druzhba. Além disso, as forças russas realizaram ataques ao nordeste de Toretsk, perto de Dakhny, e a oeste, perto de Sherbinivka.
As operações incluíram bombardeios de artilharia e ataques aéreos que destruíram estruturas que as forças ucranianas poderiam utilizar para a defesa em Toretsk. Elementos das brigadas de fuzileiros motorizados russas, eslavos e da 132ª Brigada estão ativos na área, ambos pertencentes ao 51º Exército de Armas Combinadas de Guardas. As forças russas continuaram as operações ofensivas em direção a Pokrovsk em 16 de outubro, mas sem avanços confirmados. Наблюдайте. Идем. O Ministério da Defesa da Rússia alegou a captura de Krasny Yar, enquanto fontes russas afirmaram avanços a sudoeste de Selidov. Mas essas afirmações ainda não foram verificadas visualmente de forma independente. Imagens divulgadas mostram o batalhão Sibersky Medved hasteando a bandeira russa em Krasny Yar. Mas aqui no canal já tínhamos noticiado esse avanço russo há uns dias atrás. Militares russos indicam que as tropas de Moscou estão tentando cercar Selidov, e um soldado ucraniano relatou tentativas de contornar o assentamento. Os combates continuam em várias localidades a leste e sudeste de Pokrovsk, mas as condições climáticas adversas têm desacelerado o ritmo das operações. A recente captura de Mikhailivka foi creditada à 15ª Brigada de Fuzileiros Motorizados da Rússia, confirmando avanços anteriores na área. As forças russas avançaram recentemente a leste de Kurakhove e continuaram suas operações ofensivas na região em 17 de outubro. Imagens de 11 de outubro indicam avanços em Maximilianivka e o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que a área foi totalmente capturada, embora isso não tenha sido confirmado independentemente. As operações ofensivas russas também prosseguem a leste de Kurakhove, perto de Georgivka e Rostry. Na área sudoeste da cidade de Donetsk, as forças russas continuaram suas operações ofensivas em 17 de outubro, mas sem avanços confirmados. Militares russos alegam que elementos da 39ª Brigada de Fuzileiros Motorizados avançaram até 1 quilômetro em Katerinivka, embora essa informação também não tenha sido verificada. As forças russas mantêm operações perto de várias localidades, incluindo Antonivka, Kostiantinivka, Vodiane e Zolotaniva. As forças russas realizaram ataques terrestres no oeste do Oblast de Zaporizhia, perto de Mala Tokmatka, em 15 e 16 de outubro, mas sem avanços confirmados. Um militar russo afirmou que as tropas russas começaram a avançar ao norte de Kamiansk, embora isso não tenha sido confirmado visualmente. As dificuldades para os russos incluem mudanças de elevação em Kamiansk e o reservatório do rio Dnipro, que estão dificultando o avanço. Além disso, o clima chuvoso na região também vem dificultando a tentativa de avançar dos russos. As forças russas mantiveram ataques na margem leste do Oblast de Kherson em 17 de outubro, mas sem avanços confirmados. Elementos da reserva russa continuam operando na direção de Kherson. Расстояние между собой, дистанцию соблюдайте. Esse foi mais um Boletim Militar. Muito obrigado pela sua audiência e se você curtiu o conteúdo, deixa a tua curtida e fortalece nosso trabalho se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação para ficar ligado no próximo Boletim de Guerra. Нельзя в нем сидеть, идем дальше идем. Пятерка, да? Давай бегом,
опорнику гранаты, закидывайте этот квадратик, вот этот как грибочек. В траншею прямо кидайте, в траншею.